Graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional da leitura bíblica anual, onde nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse todo dia um pouquinho e refletimos no que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa para que nós possamos não olhar apenas as letras, mas olhar Senhor, a tua intenção, os seus ensinamentos para as nossas vidas. E abençoa para que teu Espírito Santo nos guie nessa leitura, para que nós possamos receber mais de ti, que não seja o nosso coração, a nossa mente interpretando esse texto, mas, Senhor, que seja a tua vontade nos ensinando aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos lá para Números 15. Hoje vamos ler do verso 17 até o capítulo 16, verso 40. Lembrando que nós lemos até um pouco antes que o povo de Israel recebeu o castigo do Senhor de que não entrariam mais na terra prometida, porque eles não confiaram no Senhor para que eles pudessem entrar. Pelo contrário, eles desejavam que voltassem ao Egito, porque eles não tinham confiança no Senhor, que o Senhor poderia dar para eles a terra prometida. Eles desejaram que morresse, eles falaram, seria melhor que nós morrêssemos no deserto do que morrer lutando contra este povo. E assim o Senhor fez. Nós lemos ontem que o Senhor falou, então vocês não queriam morrer no deserto? Então que assim seja. Vocês, essa geração, passará o tempo no deserto e só os seus filhos tomarão posse da terra prometida. Nós continuamos hoje. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto e aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação para toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional, e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão.
Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha que interessante aqui. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. Não sei se vocês talvez já ouviram algumas pessoas dizendo que aquilo que nós temos vontade, nós temos que fazer, porque senão nós não teríamos vontade. A gente tem que lembrar que o homem pecou, e desde que ele pecou, o pecado habita em nossos corações, a nossa natureza foi deturpada pelo pecado, e os nossos desejos são contrários do Senhor. Então, servir ao Senhor não significa fazer os nossos desejos, pelo contrário, os nossos desejos são maus, então significa que nós temos que lutar contra muitos desejos que nós temos que vão de encontro com a vontade do Senhor. Nós temos que vigiar para que nós possamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos guia, que sempre estará em conformidade com a palavra do Senhor que nós estamos lendo. Capítulo 16. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida, disse a Corá e a seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aquele que ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Aqui Moisés, um versículo um pouco antes, não hoje, o de ontem, diz que Moisés era um homem humilde, diz que Moisés não tinha soberba, nós vimos que por conta do pecado do povo, por conta da missão que Deus tinha dado de guiar o povo, Moisés às vezes ficava angustiado e tinha até pedido para morrer. Então essa liderança era algo que Moisés fazia porque ele confiava no Senhor, porque ele acreditava que Deus o tinha comissionado e a relação que ele tinha com Deus, face a face, mostrava isso. Então, a impressão que dá quando a gente lê o texto é que Moisés não tinha o desejo de ser líder, mas ele era líder por amor ao povo. Ele era líder por amor ao Senhor e para cumprir a missão do Senhor. Então, aqui a gente vê quando esse pessoal de Corá ele desafia Moisés, Moisés não se levanta, não levanta o nariz, ele se prostra no chão e fala: tudo bem, vocês querem desafiar? Então vamos ver quem que o Senhor consagrou. Vamos deixar nas mãos de Deus, Moisés confiando na justiça do Senhor, na obra do Senhor, naquele que tinha chamado Moisés. E nós também temos que confiar no Senhor. Nós não podemos encher o nosso coração para para as atividades que nós fazemos, para o chamado que nós recebemos do Senhor. Nós temos que lembrar que nós fomos escolhidos como servos, como aqueles prontos para servir. Jesus mesmo disse para seus discípulos, pouco antes de ser crucificado, que o Filho do Homem veio para servir. Se o Filho do Homem veio para servir, quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Lógico, nós somos amados do Senhor. Quando eu digo que achar que somos alguma coisa, não significa que nós não temos valor diante do Senhor. Pelo contrário, você é amado pelo Senhor, eu sou amado pelo Senhor. O Senhor entregou o seu Filho por amor a nós e essa é a nossa importância diante de Deus.
Mas quando a gente é chamado pelo Senhor, quando a gente tem algum cargo de liderança, nós não podemos ensoberbecer o nosso coração achando que nós fomos escolhidos porque somos melhores do que outros. Pelo contrário, nós temos que lembrar que nós somos escolhidos como servos, como um presente para a nossa vida, de poder servir ao Senhor, liderando aqueles que precisam serem servidos. Moisés falou novamente a Corá: Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalhar no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por conta do pecado deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se esses homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que esses homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou, a terra abriu a boca e os engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com sua própria vida, e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar.
Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Marcos 15, do 1 ao 47. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Aqui nesse momento, Jesus já tinha dito que ele era o Cristo. E por conta disso, por conta dessa fala, os líderes do povo e os mestres da lei tinham prendido Jesus e estavam achando maneira de matá-lo. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: "Quem querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Neste momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Os sacerdotes aqui estavam preferindo libertar alguém que tinha cometido assassinato a libertar Jesus. Olha como que os olhos deles estavam cegos por conta da sua revolta, por conta da sua inveja, por conta das coisas más que eles cultivaram em seus corações. Pilatos lhes perguntou: "Então o que eu farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus?" "Crucifique-o!" gritou a multidão. "Por quê?" quis saber Pilatos. "Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" E aqui o povo não tinha justificativa. O povo estava simplesmente querendo satisfazer, não sei nem se o desejo do seu coração, porque os líderes tinham incentivado o povo a gritar isso. Eles estavam seguindo cegamente algumas pessoas. E que perigo é esse que nós talvez sigamos algumas pessoas cegamente, sem ter uma base firme que justifique as nossas ações. Por isso é importante que nós tenhamos a Bíblia como uma base, para que a gente não fique cego, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra, para que a gente para que a gente tenha algo com que se apoiar a nossa fé, para que quando vier algum grito estranho que nos incentive a fazer alguma coisa, a gente diz não, porque a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. E esses gritos, esses incentivos não vêm de alguém que se baseia na verdade do Senhor, mas vem de um coração que está cheio de inveja, que está cheio de ira, que está cheio de coisas más. Aqui a multidão não tentou achar uma razão. Aqui a multidão não respondeu que crimes ele cometeu. Eles não estavam seguindo a razão, mas eles estavam cegos, seguindo o coração mau. E que perigo que é isso para as nossas vidas. Verso 15. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Esses espinhos, inclusive, dizem alguns estudos que eram espinhos compridos. Não era como se fosse o caule de uma roseira, em que os espinhos são curtos. Esses espinhos entravam fundo na carne e machucavam muito. Então o saudavam, zombando: "Salve, rei dos judeus!"
Batiam em sua cabeça com uma vara, lembrando que ele estava com a coroa de espinho, ou seja, machucando mais ainda. Cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram à cruz. Depois dividiram a roupa dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Mal eles sabiam que Jesus iria fazer exatamente aquilo que ele tinha dito, que destruiria aquele templo que era o seu próprio corpo e o reconstruiria em 3 dias, que era a sua ressurreição. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui é importante a gente lembrar que esse meu Deus, por que me abandonastes, não é um dizer dizendo que Deus realmente abandonou Jesus. E aqui a gente vai ver, eu queria só ler rapidinho o Salmo 22, que é exatamente esse versículo. E aqui está o Salmo 22, que diz assim, ó: meu Deus, por que me abandonaste? Que é exatamente o que Jesus começa dizendo. Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiarei e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem, todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, ri com maldades e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. É exatamente isso que os soldados estavam falando para Jesus naquele momento. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe. Tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. E como que Jesus está nesse momento? Crucificado, com as mãos e com os pés perfurados. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. E o que fizeram com as roupas de Jesus? Repartiram, lançaram sortes para ver quem ficava com a roupa dele. Ó Senhor, não permaneça distante, és minha força, vem depressa me ajudar.
Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor, todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. E aqui o profeta trazendo tudo o que aconteceria. Jesus dizendo: Senhor, por que me abandonaste? Quando na realidade o Senhor não tinha abandonado. Ele estava se referindo ao Salmo que profetizou aquilo que aconteceria com ele 700 anos depois. No caso, o Salmo foi escrito e mais de 700 anos depois aconteceu realmente com Jesus aquilo que estava no Salmo, mas o Salmo termina dizendo que o Senhor seria glorificado, que esse sofrimento, que isso traria vitória para o povo, que esse sacrifício de Jesus foi para que o nome do Senhor fosse glorificado por toda a terra. Então o Senhor não abandonou Jesus. Lógico, por um momento, a ira do Senhor esteve sobre Jesus e a presença se tirou enquanto todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. Mas isso não significa que Deus o tinha abandonado. Deus tinha um plano. 3 dias depois, Jesus ressuscitaria, vencendo a morte e se assentando à direita do Pai. Verso 35. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele. Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado ao entardecer. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Salmo 54, do 1 ao 7. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Vem com a força de teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, e escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar, eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida, que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário, louvarei teu nome ao Senhor, porque és bom.
pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. E por fim, Provérbios 11, do 5 ao 6. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos o livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. E essas foram as palavras do Senhor para nós nesse dia. Espero que elas entrem no seu coração e para que você continue meditando nela e colocar em prática. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento. Senhor, obrigado por essas palavras, obrigado pelo seu sacrifício na cruz, obrigado por tudo que o Senhor passou para que nós pudéssemos ser livres, para que a cortina do templo fosse rasgada e nós pudéssemos ter livre acesso a Ti. Abençoa para que essas palavras continuem ecoando em nossos corações e para que o seu Espírito nos ajude a discernir a Tua vontade no meio delas. Senhor, fica conosco nesse dia, abençoando o nosso trabalho, abençoando nossos estudos, abençoando os nossos afazeres, para que tudo que nós fizermos seja guiado e conduzido pelo Senhor, para que nós possamos refletir a Tua glória em tudo que nós fizermos. Abençoa os doentes, os enfermos, para que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, para que o Senhor venha trazer alívio para o cansado, para que o Senhor venha trazer refrigério para aquele que precisa, Senhor, de um ânimo, Senhor. Abençoa aqueles que estão passando por necessidades, para que o Senhor abra a porta de emprego, para que o Senhor traga o sustento. Continua conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja com você, que tudo que você fizer prospere, que você possa refletir a glória do Senhor em todas as suas atitudes, lembrando que tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.